família livre da violência, o alicerce da construção de uma civilização pacífica, de Hossein Danesh, páginas 34 a 39. Três recomendações são necessárias para efetuar a mudança desejada e criar famílias livres da violência. A primeira é promover a unidade. A realidade da unidade da humanidade e seu resultado inevitável, a unidade na diversidade, deve constituir o elemento essencial do atual diálogo internacional e interpessoal. Seus fatos e princípios precisam ser incluídos nos currículos educacionais, no estudo da história da humanidade, na agenda dos governos do mundo, nos ensinamentos das religiões mundiais, na pesquisa científica sobre as origens do homem e da natureza, nos relatos dos eventos mundiais pela mídia, no desenvolvimento de novas tecnologias e, acima de tudo, na educação das crianças, bem como na de seus pais e de seus professores. Nesse sentido, nada melhor que a reunião em uma conferência mundial dos líderes do planeta. Isso pelo fato de que a aceitação da unidade da humanidade e a decisão de estabelecer a unidade na diversidade exige uma mudança fundamental em nosso modo de pensar. Esta mudança é de natureza profundamente espiritual, psicológica e social. Exige boa vontade de parte dos líderes do mundo para deixarem de lado seus apegos e confiança nas coisas relacionadas ao conceito de poder e força. E, em contrapartida, aprenderem a usufruir da colheita dos frutos da unidade. Poder e força são buscados pelos líderes com veemência, porque eles se julgam inseguros no mundo competitivo e violento em que vivem. Os líderes, compreensivelmente, temem que sem o poder tornar-se-ão alvos de indivíduos e grupos mais poderosos e que lutam também pelo poder, e que no processo não somente poderão perder suas próprias posições, mas também seus povos irão sofrer em consequência. Existe ampla evidência, tanto na história como no mundo contemporâneo, de que tais temores são justificados. Porém, a posse do poder por si mesma não é mais garantia de segurança dos próprios líderes ou de seus povos. O recente colapso de um dos maiores superpoderes, a queda do Shah do Irã, a dissolução do que antes era a Iugoslávia e a queda de líderes em muitos outros países são todos exemplos e lembretes aos líderes de que o poder e a força não mais garantem a segurança e a salvação. Da mesma forma, um país detentor de forte poder militar não se torna automaticamente um país seguro. Na verdade, o oposto é mais verdadeiro. Recordemos que a morte e a destruição sofridas pelas massas da humanidade foram resultados de lutas e poder entre vários grupos, todos utilizando poderosos instrumentos de guerra e de autodefesa. Recordemos que milhares e milhões foram mortos, injuriados, deslocados e traumatizados na Europa, Ásia, África e nas Américas, e em menor escala em outras partes do mundo. Se os poderes militares e econômicos fossem ferramentas eficazes para garantir a segurança e a estabilidade aos governos e nações, sua manutenção, então, embora custosa e destrutiva, seria até certo ponto justificável. No entanto, a história amplamente demonstra que a colheita da força é a tirania e a ruína da ordem social. Devido a esses fatos, é óbvio que o mundo precisa passar pela transição do poder à unidade. E também é evidente que esta transição poderá ocorrer pacificamente, mas somente pela decisão conjunta e decisão firme de todos os líderes do mundo, no sentido da criação de uma era de unidade política como primeiro passo fundamental para o estabelecimento da paz no mundo. Não há dúvida de que tal decisão exige um alto grau de coragem, humildade, desapego e maturidade psicológica e espiritual. Também não há dúvida que um número crescente dos líderes do mundo
estão preparados para considerar alternativas às atuais práticas destrutivas baseadas no poder na arena da diplomacia internacional. O tempo é propício para que as Nações Unidas tomem a iniciativa deste momentoso objetivo e iniciem consultas para a reunião de uma conferência de cúpula sobre unidade e paz, para assinalar o início do novo milênio. A segunda recomendação: dar prioridade à família. Como preparação para o advento da unidade política e da paz mundial, é essencial que a realidade da unidade da humanidade seja ensinada universalmente e demonstrada em ação. A família é a melhor e a mais efetiva instituição para ensinar o conceito da unidade da humanidade e para expressar nossas capacidades de vivência de unidade e tornarmos-nos unificadores em todas as nuances de nossas vidas. São muitas as justificativas deste fato, entre outras, a realidade de que a família é a base fundamental de todas as sociedades do mundo, que as famílias no mundo inteiro incluem a totalidade da população do planeta, e também de que as crianças desenvolvem seus conceitos universalistas, principalmente decorrentes do que aprendem e experimentam em suas famílias. Devido a esses fatos, é claro que tanto os governos como as organizações não governamentais do mundo precisam dar atenção prioritária ao desenvolvimento da família, ajudando e educando seus membros a saberem como criar famílias baseadas na unidade e na não violência. Em particular, os pais e seus filhos devem aprender a resolver conflitos e tomar decisões sem recorrerem a práticas destrutivas do poder e da força, de um lado, nem de indulgência e permissividade, de outro. Este é um caminho muito estreito a percorrer, e muitos pais não sabem como tratar desses assuntos de forma convincente. Com o desenvolvimento de novos métodos e formas de educação e treinamento já à nossa disposição, não existe razão legítima para não atingirmos os pais e seus filhos através da televisão, do rádio e de outros meios, provendo-os com o discernimento e com as técnicas devidas sobre como criar famílias voltadas à unidade e livres da violência. A terceira recomendação é dar prioridade à educação das mulheres. Esta não é uma sugestão irracional nem impraticável. No entanto, é desafiadora, pois vai de encontro a determinadas práticas culturais e crenças religiosas. Existe uma tendência de ver a cultura e a religião como realidades imutáveis às quais tudo mais deve se submeter. Esta forma de ver as coisas não é realista e correta. Toda a criação e qualquer forma de vida estão sujeitas às leis imutáveis de mudança, declínio e renovação. Culturas e religiões não estão isentas da ação dessas leis universais. De fato, no âmago das crises contemporâneas, constata-se que, enquanto ocorrem mudanças em todos os aspectos de nossas vidas, de nossas atitudes e valores, que são decorrentes de nossas culturas e religiões, nenhuma delas tem se modificado, ou então adquirem uma forma de pragmatismo sem o freio dos princípios espirituais. Neste aspecto, a ciência está bem à frente da religião e da cultura. Quando as meninas e as mulheres em geral receberem melhor educação e tiverem posição de igualdade em todos os aspectos da vida da sociedade, com certeza teremos casamentos mais estáveis, famílias mais unidas, filhos melhor educados e treinados, comunidades mais coesas e pacíficas, economias mais fortes e sociedades menos violentas. Como dito antes, a família é a oficina da civilização, e as mulheres, iguais aos homens, são necessárias para criar famílias baseadas na unidade e livres da violência. Existem muitas recomendações específicas, muito úteis, que se pode dar para a criação de famílias livres da violência. Porém, sinto que estas 3 recomendações gerais, criar unidade,
colocar a família em primeiro plano e dar prioridade à educação das filhas e das mulheres adultas cobrem a maior parte das sugestões específicas. Ainda mais, sinto que o enfoque nesses assuntos fundamentais é mais efetivo e prático do que tentar tratar de cada problema específico e de cada desafio que surgir um a um. Devemos lembrar que muitos dos problemas do mundo são, na verdade, sintomas dos desarranjos estruturais decorrentes da desunião, desigualdade, injustiça e materialismo que têm tão perigosamente afetado o mundo da humanidade. A fim de demonstrar posteriormente como podemos aplicar esses princípios e criar famílias livres da violência, anexamos a esta apresentação o texto de uma proposta para a criação de famílias livres da violência, preparado em resposta a uma solicitação de uma entidade do estado de Oregon. Gostaria de encerrar esta apresentação com a seguinte citação: "O mundo passado foi governado pela força, e o homem exercia domínio sobre a mulher por suas qualidades mais vigorosas e agressivas, tanto do corpo como da mente. Mas o fiel da balança está se alterando. A força está perdendo seu peso de influência e sua vivacidade mental e intuitiva. As qualidades espirituais de amor e serviço, nas quais as mulheres são fortes, estão ganhando ascendência. Portanto, a nova era será uma era menos masculina e mais permeada de ideais femininos. Ou, para falar mais exatamente, será uma era na qual os elementos masculinos e femininos da civilização serão mais harmoniosamente equilibrados."